Obrigado de novo pela presença de todo mundo. Temos um contingente bacana aqui, já quase 50 pessoas. Então, em respeito ao tempo de todo mundo que chegou na hora, vou dar início. Então, primeiro eu queria me apresentar. Meu nome é João, eu sou diretor executivo da Impulso Gov. Para quem não conhece ainda a Impulso e o nosso trabalho, a Impulso é uma organização sem fins lucrativos que usa dados e tecnologia para apoiar gestores públicos a melhorar a saúde pública no Brasil. Como vocês podem imaginar, no último ano, isso significou basicamente apoiar os gestores públicos a navegar e responder à pandemia do coronavírus. E a gente está organizando esse evento aqui hoje com um objetivo bastante especial. Aí, completando um pouquinho mais de um ano desde que a pandemia começou, a gente percebeu uma grande necessidade de usar dados e usar toda a informação de qualidade disponível para saber para onde a gente está indo. Quando vai acabar essa pandemia, e aí acabar em vários sentidos, né? Acabar no sentido de o último brasileiro foi vacinado, mas também acabar no sentido de reduzir a pressão sobre o SUS, que está agora tão forte em todos os estados, na verdade, do Brasil, né, de forma bastante sincronizada. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Quem vai fazer a apresentação aqui hoje vai ser o Marco e o Álvaro, já vou introduzi-los, mas antes queria falar só um pouquinho sobre o funcionamento da dinâmica hoje. Então, tem 3 objetivos essa conversa que a gente vai ter hoje. A primeira é para os gestores públicos, que é o grande foco do trabalho da Impulso. A gente sabe que não teve nada mais difícil, talvez, do que estar na posição de prefeito ou prefeito, governador ou governadora e suas equipes nos últimos 12 meses aí no Brasil. Decisões dificílimas a serem tomadas. E agora, infelizmente, a gente está de novo numa situação muito delicada, a pior do ponto de vista epidemiológico até então, a pior no ponto de vista de óbitos por dia até então, e isso novamente coloca o setor público brasileiro, especialmente a saúde pública, em uma situação de enorme estresse. Então, o principal objetivo desse evento é apoiar essas pessoas, fornecer informação de qualidade para os gestores públicos, para quem está decidindo no dia a dia se tem que fechar ou não as escolas daquele município, daquele estado, se os bares, restaurantes podem ficar abertos ou não, como é que fica o turismo, e também, infelizmente agora, quantos leitos a gente precisa, o que a gente precisa fazer nos hospitais para garantir que a gente vai ter o menor dano possível nesse momento aí mais agudo da pandemia. Então, esse é o primeiro objetivo relacionado aos gestores públicos. A gente também tem um objetivo relacionado à própria população em geral, porque o que a gente vê agora são medidas de restrição sendo adotadas em diferentes lugares e muitas vezes sem a gente saber quanto tempo mais isso vai durar. A gente está batendo recorde atrás de recorde em número de óbitos por dia, mas pouca resposta sobre quanto tempo mais a gente vai ver essa situação, tanto a situação de calamidade no SUS, quanto a situação de isolamento social que a gente se vê obrigado a fazer no Brasil todo hoje. E a gente espera também que, pessoalmente, para cada um que está aqui presente, seja uma apresentação e um conjunto de dados relevante, porque todos nós estamos sendo muito afetados também no nível pessoal por essa pandemia, e a gente espera dar algumas respostas, embora não tenhamos certezas, a gente tem palpites informados em relação a quando que a pandemia deve reduzir sua intensidade no Brasil. Então, sem mais delongas, eu vou introduzir os nossos apresentadores de hoje e explicar o funcionamento. A gente vai ter uma exposição inicial do Álvaro e do Marco. Então, o Álvaro Rossi é consultor do BCG e atua ao longo de todo o ano passado junto à Secretaria de Saúde dos Estados Unidos, em Washington, e, portanto, tem uma visão bastante atual e informada sobre a produção de vacinas no mundo e como estão, não só o que aconteceu até aqui, mas também a projeção para o longo do ano de 2021, e tem ajudado o trabalho da Impulso Gov nos últimos meses também. E o Marco Brancher é o nosso coordenador de dados na Impulso e responsável por fazer as análises a nível Brasil em relação tanto à quantidade de vacinas que a gente vai ter, mas especialmente um olhar detalhado sobre os grupos prioritários definidos pelo PNI, Plano Nacional de Imunização, e como que isso afeta o ritmo da vacinação no Brasil. A forma como isso vai funcionar é que eu vou passar a palavra para eles e eles vão fazer uma exposição que não deve levar conjuntamente mais do que 30, no máximo 40 minutos, e vocês podem fazer perguntas, inclusive durante a própria apresentação, no próprio chat. Eu vou estar de olho nele aqui, e se parecer importante para aquele momento, eu vou interrompê-los para fazer a pergunta, senão eu vou fazer a seleção das perguntas ao final, para essa segunda metade da conversa, tanto para o Álvaro quanto para o Marco. E, por fim, eu queria também avisar que o evento está sendo gravado, e a gente vai disponibilizar futuramente, nos próximos dias, a gravação na íntegra, os slides que a gente vai usar hoje, e também fazer uma redação, um
um texto relacionado ao evento para resumir o conteúdo para quem não pôde estar aqui hoje com a gente. É isso, vou então passar para o Marco e para o Álvaro. Eu vou ser responsável também por mostrar os slides e peço que, caso vocês tenham qualquer dúvida e também perguntas sobre a apresentação, que vocês nos avisem pelo chat, onde eu vou estar monitorando. Eu queria só uma confirmação de que todo mundo está vendo agora um slide escrito vacinação Covid, março de 2021, impulso. Estão enxergando isso? Sim. Maravilha, beleza. Então, antes só de passar para o Álvaro, que vai começar a fazer a exposição, eu queria explicar um pouquinho para vocês o que a gente fez, né? O que foram o passo a passo metodológico, até para ter bastante transparência em relação ao nosso trabalho, antes da gente expor os resultados. Então, em termos metodológicos, a gente basicamente dividiu esse esforço em 2 momentos. A parte da oferta, que o Álvaro vai se debruçar mais sobre ela, e a parte da demanda. Então, esse slide que vocês estão vendo agora, ele é uma explicação bem básica da metodologia, mas ele também é um certo índice. Então, é essa ordem que a gente vai seguir na apresentação nesses próximos 30 minutinhos. Então, na parte da oferta, a gente buscou responder 2 perguntas. Primeiro, quantas vacinas a gente vai ter? E para isso a gente coletou as informações que estão disponíveis, essas são todas públicas, sobre a produção nacional de vacina, por um lado, no Brasil, e também os acordos que o Brasil vem firmando para a importação de vacinas. E a outra pergunta é quando a gente vai ter essas vacinas? E aí essa parte já envolveu uma análise de cenários que a gente elaborou com base nas informações que estão disponíveis. A gente vai falar sobre esses 3 cenários a seguir. E aí, com base nisso, a gente vai passar para a parte da demanda por vacina, que vai ser a exposição, aí passando para o Marco Brancher. A gente vai responder quantas vacinas a gente precisa e para quem. Aqui a gente calculou quantas pessoas estão em cada grupo prioritário do cronograma do PNI. Nesse caso aqui a gente usou diversas bases públicas, mas a gente também usou informações que a gente teve acesso por meio da Lei de Acesso à Informação nos últimos dias, num pedido submetido ao próprio Ministério da Saúde. Então a gente combinou essas 2 informações, essas 2 fontes, né, e eliminamos a dupla contagem também nos grupos, e com isso soubemos quantas pessoas estão em cada grupo prioritário, em cada município brasileiro, de acordo com o nosso plano nacional. Por fim, a gente combina essas 2 informações para falar do resultado da previsão, ou seja, quando é que a gente vai conseguir, afinal de contas, vacinar cada um desses grupos. Esse é um primeiro movimento relacionado aos 3 cenários que eu falei na parte da oferta. E talvez o mais importante, né? Quando que a gente vai ver redução nos óbitos? Quando que esse esforço de vacinação vai reduzir a pressão sobre o SUS, vai reduzir a pressão de leitos e, mais importante, vai salvar vidas, evitar óbitos no Brasil. Então, com isso, eu passo para o Álvaro dar sequência aqui e nos contar um pouquinho mais sobre a demanda de vacina. E queria de novo agradecer a presença de todos e convidá-los a fazer perguntas no chat a qualquer momento. Álvaro, com você. Obrigado, João. Só testando aqui, todo mundo consegue me ouvir? Conseguimos, sim. Perfeito, beleza. A gente vai conversar um pouquinho sobre a oferta de vacinas, só reiterando alguns pontos que o João falou. Isso tudo é baseado em dados públicos, então a gente está pegando o cronograma do Ministério da Saúde e basicamente pensando, ok, se esse é o cronograma, sabemos que às vezes por incentivos políticos e por diferentes incentivos, você pode às vezes querer superestimar. Então a gente pega o cronograma e pensa quais são, na verdade, os diferentes cenários possíveis, né, baseado nesse cronograma. Então a gente não tem informação estando ali no dia a dia, com as empresas que estão desenvolvendo e produzindo essas vacinas, que é a maneira de você ter uma estimativa muito acertada, mas ainda assim a gente consegue ter uma ideia e consegue falar das implicações que isso vai ter na sociedade brasileira. Então, a primeira coisa que eu queria falar, antes de entrar na próxima coisa, é que eu estive numa reunião recentemente da CEP, né, que é uma das organizações mundiais que está distribuindo vacinas pelo mundo, e basicamente tinham indivíduos da Índia, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, diferentes países produtores de vacina do mundo. E um dos grandes takeaways foi que em 2021 a gente está a caminho de produzir 14 bilhões de doses no mundo até o final do ano. Isso é mais ou menos mais de 7,5 bilhões de regimentos,
é um regimento, são 2 doses, normalmente, o que significa que você vai ter vacina para basicamente toda a população mundial até o final do ano. Então, isso é algo que a gente não pensa, porque parece que está muito longe, parece que a gente está esperando as vacinas durante muito tempo, mas produção de vacina a gente vai falar um pouquinho. É mais ou menos como cozinhar, como fazer um bolo. Uma vez que você acerta a fórmula, você consegue produzir numa velocidade bastante rápida. Então, com isso, só falando esse primeiro contexto, a gente pode passar para a próxima página. E nessa próxima página aí a gente vê qual é o cronograma atual do Ministério da Saúde, né? Então, se a gente seguir o cronograma atual, aqui você vê o número de regimentos. Então, como você lê esse gráfico, é que cada regimento é uma pessoa, né? São 2 doses, são um regimento. Então, você estaria aí até dezembro com mais de quase 300 milhões de regimentos adquiridos pelo governo brasileiro, o que seria suficiente para quase 150% da população brasileira total. Agora, isso tem muitas ressalvas, como a gente estava falando, né? A primeira delas é que são 3 fatores, eu acho que a gente tem que pensar, que vão diminuir o quanto que a gente vai receber de cada uma dessas vacinas durante esse tempo. O primeiro é a demanda global, né? Muitas dessas importações de doses da Pfizer, da Moderna, da Johnson & Johnson, até das que a gente está comprando da AstraZeneca, da Coronavac, que vem da Índia e da China, todas elas, o mundo inteiro está buscando doses hoje em dia. E os países, de certa maneira, com mais poder aquisitivo e que estão produzindo essas vacinas em solo nacional, né, como os Estados Unidos, como a Europa, como a China, como a Índia, como a Coreia do Sul, muitos deles vão querer ficar com as próprias doses até eles conseguirem manter e vacinar a sua própria população. Então, dado isso, você provavelmente, assim, você vai ver poucas importações de vacinas no primeiro semestre. A segunda coisa que a gente tem que pensar é a parte da aceleração da produção, né? Você, no começo, assim, voltando ali na analogia do bolo, né? Produzir vacina, você pensa mais ou menos como se fosse se estivesse cozinhando um bolo. Você tem uma receita e essa receita ela é difícil. Você precisa, é uma receita muito mais complexa que o bolo, na verdade, mas você precisa encontrar a receita perfeita. Uma vez que você faz isso, que você tem todos os cheques de qualidade, etc., é uma receita. Então, uma vez que você alcança um nível de produção alto, você consegue manter essa produção de uma maneira constante. Então, tudo vai depender de quão rápido o Brasil, e quando eu digo Brasil é Fiocruz e o Butantan, quão rápido eles vão conseguir produzir e escalar essa produção nacional. E a terceira coisa que é meio que um grande... ninguém sabe mais ou menos como vai afetar, que assim como um bolo, você tem uma matéria-prima que entra do bolo, né? Você tem o açúcar, você tem a massa, etc., e assim como nas vacinas você também tem. Você tem colesterol, você tem máquinas de produção, você tem coisas meio que banais até como o vidro no qual você põe os frascos. Tudo isso está começando a ficar em falta no mundo. Então, esses 3 fatores são coisas que a gente vai pensar. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que se você não consegue depender do resto do mundo, como é que o Brasil vai estar com a sua própria produção nacional? Então, passamos para o próximo slide, né? E no próximo slide, você vê como é que está a produção nacional de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde hoje. E essa produção nacional, se você for ver, se a gente for seguir da regra, você conseguiria cobrir toda a população acima dos 60 anos, que eu não sei se vocês conseguem ver com essa tarja preta do Zoom, mas toda a população acima de 60 anos até abril. Isso são 80% das mortes. E você, assim, conseguindo cobrir isso até abril, você teria um impacto na sociedade muito forte até a metade do ano. Em maio, você conseguiria mais ou menos cobrir aí essa população de 60, mais os que têm comorbidades. E em novembro, você conseguiria cobrir toda a população adulta brasileira. Assim como muitos sabem, as vacinas, você não pode ainda vacinar crianças e você provavelmente não vai poder até o final do ano. Então, mesmo se você tirasse todas as importações, o cenário ele não está
necessariamente tão pessimista. Ele está num cenário em que, uma vez que você conseguir escalar a produção, né, hoje estamos em março, onde essa tarja azulzinha clara da AstraZeneca de Oxford da Fiocruz ela é bem baixa. E se a gente conseguir escalar essa produção rápido, você realmente está vendo aí um nível de produção nacional bem forte. Isso, a números internacionais, é um nível de produção realmente muito forte. Agora, assim como a gente falou no começo, em todos os lados as pessoas começam a super prometer o quanto elas vão conseguir prometer. Eu acho que um exemplo desses, por exemplo, é a Fiocruz, que se você vê, em março eles têm projetado para produzir 3 milhões de doses. Em abril eles falam que eles vão produzir 30 milhões de doses. Então, assim como voltando à analogia do bolo, se você não conseguiu acertar sua receita ainda para fazer 3 milhões, no mês seguinte você não vai conseguir fazer 30 milhões. Ele tende a ser uma maneira muito mais linear para você chegar nesse tipo de... para você chegar nesse steady state e conseguir produzir de uma forma bastante alta. Então, por último, se a gente for falar, então, qual uma maneira conservadora, né? Se não há produção nacional, se a gente não vai receber doses, o que é o mais conservador que você pode pensar? Então, a gente fez, de novo, a grosso modo, não estou próximo, assim como eu estou aqui nos Estados Unidos, da produção nacional, né? Não estou próximo da Fiocruz, da Butantan, não sei quais materiais estão faltando, não sei quais são as regras atuais, mas se a gente falar uma regra meio bruta, assim, vamos cortar pela metade. Se a gente cortar pela metade a produção, você ainda assim, em junho, consegue cobrir toda a população de saúde, né, os trabalhadores de saúde, e a população acima de 60 anos de idade. Então, isso tem assim, mesmo no pior dos cenários, a gente vai estar cobrindo 80% das mortes em até o primeiro semestre. Então, acho que isso, o key takeaway que eu fico pensando aí, e que eu acho que ele vale não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, é que falta pouco. Independente do que você precisar, assim, independente de quantas doses você precisa, falta pouco. Agora, a última coisa que eu vou fazer dessa ressalva, antes de passar para o Marco, para ele continuar a contar para nós sobre como isso impacta na sociedade brasileira, é que, de novo, como eu falei no começo, o primeiro semestre vai ser um semestre de bastante escassez. O segundo semestre, a gente deve receber muitas mais doses do que isso. Então, eu acho que se você fosse pensar assim de uma maneira, qual é a maneira mais certa de você conseguir encaixar esses modelos, talvez se você fosse olhar o primeiro semestre desse modelo e ver o segundo semestre dos modelos dos números que o Ministério da Saúde está prometendo. Então, é mais ou menos isso. Acho que a gente tem vários números que são soltos pela mídia, a gente não consegue ter certeza de todos eles, mas mesmo se a gente pegar os casos mais conservadores, eu acho que temos bastante esperança para se ter aí nos próximos meses. Boa. Obrigado, Álvaro. Obrigado pela exposição dos 3 cenários aí. Agora, como combinado, a gente vai passar para o Marco para dar um olhar mais detalhado no Brasil, nos diferentes grupos prioritários e nesse calendário que a gente já começou a olhar por aqui, e qual que é o efeito que isso vai ter, especialmente no SUS, nos próximos meses aí. Com você, Marco. Vocês me escutam? Vou repetir o protocolo do Álvaro. Perfeito. Acho que pode passar os slides, João. Então, o Álvaro apresentou o lado da oferta, então, quantas doses a gente deve ter em cada momento do tempo. E o que a gente fez, o João já introduziu isso brevemente, foi a partir de dados que a gente obteve de um pedido de lei de acesso à informação de janeiro, que a gente recebeu os dados agora no começo de março, e de várias bases de dados públicas, a gente estimou o tamanho de cada um dos 29 grupos prioritários que estão descritos no Programa Nacional de Imunização. Então, são esses grupos aí da tabela, e a grande dificuldade está em estimar as duplas contagens, né? Porque, por exemplo, eu posso ter uma pessoa entre 70 e 74 anos, ali no grupo 11, que também é um trabalhador da saúde. Então, não seria certo eu contar essa pessoa no grupo 11 e sim no grupo 4, que é o grupo de trabalhadores da saúde. Então, a gente vai fazendo esses descontos.
Então, a grande novidade dos dados que a gente está trazendo hoje aqui é essa, ter as estimativas líquidas, então a gente não tem dupla contagem em nenhum dos grupos, e a segunda grande novidade é trazer esses dados abertos para os 5.570 municípios brasileiros. Então, os dados que o Ministério da Saúde está divulgando, por enquanto, estão agregados a nível nacional, e quando muito eles abrem os dados, estão abrindo os dados e divulgando a nível estadual. Então, a gente teve um trabalho bem grande de pegar as bases públicas que existem no Brasil, os dados da lei de informação, juntar tudo isso e destrinchar para chegar nos números que a gente está apresentando. Então, os números da última divulgação do PNI, se eu não me engano, estão em 77, quase 78 milhões de pessoas, nos 29 grupos prioritários, e os nossos números mostram um número parecido, mas razoavelmente menor, 73 milhões de pessoas. Além disso, e aí isso condiz com os números do Ministério, grande parte do contingente de pessoas dos grupos prioritários faz parte ali do grupo 14, então são pessoas com pelo menos uma comorbidade e menos de 60 anos, então 30 e quase 32%, seguido de pessoas entre 60 e 64 anos e pessoas entre 65 e 69. Então, se a gente somar esses três grupos, a gente tem mais da metade do contingente de pessoas que está sendo considerada grupo prioritário. E da população brasileira, e não estou considerando a população brasileira adulta, estou pegando a população brasileira total, quase um terço é grupo prioritário. Então também é algo interessante. E além disso, a gente vê no mapinha que vai passando aí do lado, acho que pausou a animação, João, que essa população também não está distribuída uniformemente nos municípios, né? Então, a gente deve observar municípios chegando a, sei lá, 40%, 50%, 60% da sua população vacinada antes que outros. Isso depende muito se o município tem mais indígenas, se o município tem mais idosos, se o município tem mais trabalhadores da saúde frente à média nacional. Pode passar, João. E aí, juntando o que o Álvaro apresentou com os dados que a gente conseguiu calcular, a gente consegue fazer algumas projeções. Então, acho que o Álvaro já colocou um pouco disso, e o João também, dadas todas as premissas e todas as ressalvas que a gente está fazendo aqui, e talvez uma importante que não foi colocada até agora, a eficácia dessas vacinas contra as variantes, a gente consegue fazer traçar alguns cenários para como que a vacinação vai impactar o número de óbitos, o número de casos, o número de internações. Então, antes de fazer isso, a gente retoma falando que, pegando o nosso pior cenário, que é esse cenário de metade da produção nacional, até o final de junho, a gente deve ter 84 milhões de doses. Então, se a gente dividir aí por 2 e não considerar nenhuma perda, nenhum desperdício, a gente tem 42 milhões de brasileiros vacinados até o final de julho. E aí, fazendo uma ressalva, que a gente está considerando um período aí de 30 dias entre essa vacina sair da fábrica e chegar no braço das pessoas. Então, existe um tempo para a distribuição das vacinas e existe um tempo para as vacinas terem efeitos também. Então, a gente está considerando 30 dias como esse período para as simulações que a gente vai fazer no slide seguinte. Então, acho que a principal mensagem aqui é que, mesmo no nosso pior cenário, a gente deve ter aí os principais grupos que sofrem com maiores taxas de mortalidade, né? 80% dos óbitos estão em pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. A gente deve ter essas pessoas vacinadas até o final de julho. Pode passar, João. E aí, a gente fez um exercício um pouco de futurologia aqui, e com algumas hipóteses simples, a gente fez uma simulação. Então, a gente pega para cada um dos cenários qual vai ser o cronograma seguido pelo Ministério, com base no Programa Nacional de Imunização, congela o número de óbitos em 1.500 óbitos diários, que foi a média móvel alguns dias atrás. Infelizmente, esse número já está aumentando.
assume uma taxa de eficácia da vacina em 95%, então só 5% das pessoas vacinadas e que tiverem contato com o vírus morreriam, e mantém também fixa a distribuição dos óbitos por faixa etária. Então, até hoje, no Brasil, 23% dos óbitos foram de pessoas com menos de 60 anos, 21% de pessoas entre 60 e 69, 26% 70 a 79, 22% entre 80 e 89 e 8% acima de 90 anos de idade. Então, de novo, considerando todas essas premissas e a defasagem entre 30 dias, a defasagem de 30 dias entre a produção e a aplicação, a gente consegue estimar qual seria o número de óbitos se a gente tivesse esses cenários acontecendo. Então, focando no cenário 3, que é o nosso pior cenário, vocês vão perceber que não tem tanta diferença entre os cenários, muito por aquilo que o Álvaro já falou. Se a gente consegue vacinar até o final do primeiro semestre as pessoas que morrem mais de Covid, a gente está poupando esses óbitos. Então, hoje no Brasil, se não me engano, a gente já teve, desde o começo da pandemia até agora, quase 270 mil óbitos, 268 e alguma coisa, e a gente deve economizar aí, evitar até o final do ano 300 mil óbitos no nosso pior cenário. Então, acho que a mensagem que a gente traz é que o primeiro semestre ainda deve ser complicado, a gente deve ter falta de oferta de vacina, isso deve mudar no segundo semestre, como o Álvaro colocou, mas grande parte dos óbitos que ocorreriam nesse primeiro semestre já vão começar a ser evitados a partir do mês que vem. Isso deve tirar uma grande pressão do SUS. Então, a gente está vendo o sistema sob forte pressão no país inteiro. Isso deve mudar, né? A gente está assumindo aí que 95% das pessoas vacinadas não vão chegar a óbito. Uma parte delas até pode ser hospitalizada, mas uma parte muito menor do que sem vacina. E acho que pode passar o próximo slide, João. E então, a mensagem que a gente traz, repetindo um pouco o que o Álvaro já colocou, é que ainda que a gente tenha escassez de vacinas no primeiro semestre, dada a grande demanda global, isso deve mudar no segundo, né? Acho que os Estados Unidos, e aí o Álvaro pode comentar mais, devem vacinar grande parte da sua população até o final de maio. Então, a tendência é que no segundo semestre sobrem mais doses para o resto do mundo em desenvolvimento. E até o final de abril a gente já deve cobrir uma grande parte dos grupos prioritários, que são os que mais morrem. Então, a boa notícia é que até o final de abril a gente já deve ter reduzido aí em 50% os óbitos, de novo, dadas todas as ressalvas que a gente fez. E aí, uma adicional que a gente não colocou agora ainda é que a gente está assumindo que todas as vacinas, então, Coronavac, AstraZeneca, Janssen, seja qual for, ela mantém a sua eficácia contra todas as variantes do vírus. Então, essa talvez seja a hipótese mais forte, mas, por enquanto, a gente ainda não tem evidências para afirmar o contrário. Então, a gente preferiu manter o conforto de dizer que qualquer uma das vacinas continua sendo eficaz contra todas as variantes, P1, P2 e etc. Acho que é isso, João. Perfeito. Obrigado, Marco. Obrigado, Álvaro. Gente, eu convido vocês a fazerem perguntas que possam estar surgindo para vocês ao longo da apresentação no próprio chat. Eu queria começar, na verdade, fazendo eu mesmo uma pergunta para o Álvaro, relacionado ao que a gente tem, que você tem observado nos Estados Unidos, onde a vacinação já aconteceu para algumas pessoas, né? Como tem sido o impacto disso até agora? Não sei quantos dados tem sido isso, Álvaro, mas seria importante para a gente entender, inclusive para saber o que esperar conforme a vacinação vai avançando em um país específico. Desculpa, só uma observação que eu esqueci de comentar. Na sua fala, Marcos, você conta dessa hipótese forte da vacina ser eficaz contra novas variantes, né? Só uma ressalva, e me corrijam se eu estiver errado, né? Mas o que a gente está assumindo aqui é que elas são eficazes em relação a internações e óbitos, né? E não necessariamente a infecção.
Então, se uma nova variante infecta pessoas que já foram eventualmente vacinadas para uma variante Covid, isso obviamente é um problema, mas não é tão grave para a nossa simulação. Essa pessoa não venha precisar de internação, mas será um caso de menor gravidade. Essa é a Perfeito, João. Beleza. Álvaro, se puder contar um pouquinho como tem sido por aí, como vocês estão observando esse padrão entre o que muda em termos de internações e óbitos conforme a vacinação vai avançando em cada lugar nos Estados Unidos. Com certeza, com certeza. A melhor maneira de você ilustrar o poder da vacina é você pegando os adultos, né, os idosos que moram em instituições de longa permanência, acho que é o nome em português, né? Nos Estados Unidos isso é menos de 1% da população, mas eles constituíram quase mais de 1/3 das mortes. Então, esses adultos, né, menos de 1% da população, foram mais de 1/3 das mortes, algo absolutamente absurdo, quase que um genocídio dentro. 5% de todos esses adultos morreram no último ano, né? Uma tragédia, realmente. E o que você tem visto é que, obviamente, dado o peso, a gente começou a vacinar eles como uma prioridade número 1. E a gente está vendo agora, depois que você conseguiu vacinar todo mundo, mais ou menos, a gente já deu a primeira dose para praticamente todos esses residentes e está dando a segunda dose daqui a um pouco de tempo. Você vê as mortes absolutamente caindo, despencando nessa população. Você ainda vê, assim, casos, acho que isso é fundamental a gente falar, né? Os casos vão continuar acontecendo, especialmente com as variantes, né? Você tem aí indícios de que a variante P1, por exemplo, ela é até 20% a 30% só eficaz contra a AstraZeneca, né? Que é uma das vacinas mais fortes que o Brasil tem. Então, é muito possível de você conseguir seguir vendo aí centenas de milhares de casos por dia, dezenas de milhares de casos por dia, mas o que a gente precisa ver, e o que eu acho que o impacto que a vacina vai ter principalmente, é nas mortes e hospitalizações e a pressão no SUS. E a gente tem começado a ver isso nos Estados Unidos. Um outro ponto que eu ia falar, nos Estados Unidos, a variante da Inglaterra, não sei se vocês têm seguido a Inglaterra, foi um desastre os últimos 2, 3 meses lá, por essa nova variante. Essa variante vai ser a principal variante nos Estados Unidos até o final de março, ou seja, daqui a 2 semanas. E a gente não viu um aumento de casos. E isso tem sido meio que um milagre, em grande parte pelo alto grau de vacinação que a gente tem conseguido nas populações mais idosas. Então, é mais ou menos isso. A última coisa que eu ia falar, João, demora um pouco para fazer efeito as vacinas. Depois que você recebe a segunda dose, você ainda pode, assim, ser infectado até 2 semanas depois. Então, não é tão simples, não é tão imediato quanto as pessoas podem pensar. E se houver um delay, isso é natural. Perfeito, Álvaro. Obrigado pela explicação. A gente já está tendo algumas perguntas aqui no chat. Quem tiver outras, podem seguir mandando. Eu vou começar na ordem inversa aqui. Tem uma pergunta da Célia e uma do Breno. A do Breno é sobre uma parte da metodologia. Então, eu vou começar por ela e depois vou para a da Célia. Então, o Breno pergunta... ele gostaria de entender um pouco mais a estimativa de queda de óbitos. Eu vou, inclusive, retomar o slide que ele está se referindo para nos auxiliar nisso. E ele pergunta se a gente está assumindo que a mortalidade para os diferentes grupos prioritários é a mesma ou não. Nessa simulação, acredito que o Marco seja a melhor pessoa para responder. O que a gente fez foi tentar fazer a simulação mais simples possível. Então, a gente, mês a mês, vê quantos % daquele grupo prioritário vai estar vacinado, e aí 95% dos vacinados estão imunes ao óbito, os 5% restantes vão seguir a mesma probabilidade de vir a óbito daquela faixa etária no histórico que a gente teve nesse último ano de pandemia. Então, o que a gente está fazendo é congelando a distribuição de óbitos por faixa etária. Então, a gente aí está assumindo, por exemplo, que a gente não vai ter uma mudança, dadas as variantes, de ter mais infecções
em jovens e adultos, por exemplo, que é algo que a gente está ainda investigando no mundo, mas parece que a gente tem algumas evidências, ainda não tão fortes, de que a variante P1, pelo menos, está ligada a uma maior carga viral em adultos e jovens. Então, isso poderia aumentar o número de óbitos de pessoas abaixo de 60 anos, por exemplo. A gente está desconsiderando isso. Não sei se eu respondi, Breno. Se for o caso, pode comentar e eu posso explicar mais. O Breno mandou aqui no chat que respondeu sim. Um resumo aí dessa observação, porque o Breno fez uma pergunta embaixo se, por exemplo, há uma diferenciação para idosos e aqueles com comorbidade, né, para taxa de mortalidade. E pelo que eu entendo da sua resposta, né, Marco, a resposta é que sim, a gente está assumindo que os diferentes grupos etários eles vão manter a mortalidade, né, ou manteriam a mortalidade na ausência de vacinação que a gente tem observado até agora. Então, ela não é exatamente constante para todos os idosos, por exemplo, né, esse slide mostra bem a diferença entre eles, e é isso que a gente está mantendo constante ao longo do tempo, né. Uma observação eu acho importante que só também. Complementando, João, tem isso que o Breno falou é importante. A gente está olhando para essa distribuição de óbitos por faixa etária. Então, os dados, a gente tem dados públicos até para pegar as comorbidades, mas a gente tentou ficar na simulação mais simples possível. Então, é claro, a taxa de mortalidade em grupos com comorbidades é maior, mas também a proporção de pessoas com comorbidades acima dos 60 anos é maior. Então, é bem provável que uma grande parte dessa diferença a gente já está considerando, olhando só para a distribuição de faixas etárias, sem precisar incorporar mais uma variável no modelo, aí, que seriam as comorbidades. Perfeito. Quando a gente mostrou esse slide aqui, só um esclarecimento que a gente não fez, e eu volto para as perguntas, a gente não falou muito sobre o baseline, e a gente, na verdade, tem até um esclarecimento que a gente precisa fazer por causa dos últimos 3 ou 4 dias aqui no Brasil, né? Então, esses 3 cenários são os cenários que o Álvaro apresentou, né? Sendo que o vermelho é o de menor confiança, mais otimista, esse é o médio e esse é o mais pessimista, digamos, e que, portanto, a gente tem mais confiança. E essa linha aqui é uma projeção muito simples do que aconteceria sem a vacina, que foi uma decisão de deixá-la constante. Mas, na verdade, constante em 1.500 óbitos por dia. E semana passada a gente estava mais ou menos nesse patamar. Agora a gente já ultrapassou bastante, na verdade, esse patamar. Então, é possível que a gente observe, na verdade, um cenário ainda pior do que isso na ausência de vacina, né? Mas só para explicar essa premissa que a gente assumiu, seriam de 1.500 óbitos diários constantes. E nesses últimos dias já está um pouco pior do que isso. A Célia faz uma pergunta aqui, e, por favor, aliás, podem ficar muito à vontade para complementar, tá, Célia? Então, eu vou falar sua pergunta, mas se você quiser abrir o microfone, fique à vontade. Ela pergunta se a gente tem avaliado a resposta à vacinação no Brasil, em termos de novos casos, ou seja, se já teve algum efeito, seja em novos casos, na gravidade dos casos, internações e óbitos. Não vou responder por vocês, eu acho que a gente acredita ser cedo para dizer isso para o Brasil. O Álvaro falou um pouquinho já sobre os Estados Unidos, né? Mas não sei se Marco ou Álvaro tem algum caso que vocês gostam de mencionar. Eu acho que eu concordo, João, talvez ainda seja cedo, a gente ainda tem poucas pessoas vacinadas. Eu talvez traria o estudo que o Instituto Butantan está fazendo. Ainda não tem resultados, mas a gente está bastante ansioso para analisar assim que forem divulgados. Beleza. O Bernardo faz uma pergunta aqui, que talvez seja mais para o Álvaro. Ele perguntou aí de novo, se eu não fizer justiça. Pode abrir o microfone, Bernardo. Pelos gráficos de oferta de dose, vou inclusive levar a gente para lá, a produção nacional de Coronavac se mantém relativamente constante ao longo do segundo semestre. Esse cronograma considera, ele pergunta, esse cronograma considera os planos de fabricação nacional do Instituto Butantan, e a partir de quando essa fabricação pode fazer diferença na oferta de doses? Então, das fábricas, né, que ele está falando, acredito. A gente está... Bom, na verdade, todos os cenários trazem essa, né, porque essa é a parte nacional. Não sei se você puder explicar um pouquinho mais, Álvaro. Sim, pelo que eu entendo, a produção nacional do IFA sim está sendo considerada dentro dessa produção, já que esse é o cronograma do Ministério da Saúde. Então, eles consideram
Você normalmente, quando faz o cronograma do Ministério da Saúde, você bota aí todos os planos de aumento de produção, seja ele através de você aumentar a produção do IFA, né, o que a gente chama de substâncias de doses em inglês, tanto quanto a produção o que em português talvez seria considerado o acabamento, né, que é uma vez que você tem esse material-primo, você bota ele dentro dos envases, e uma vez dentro dos envases você precisa testar, etc. Então, o Brasil, você tem razão, o Brasil hoje ele tem uma capacidade de envasamento e de finalização, vamos falar assim, muito maior do que ela tem hoje em dia de produção de do próprio agente químico da vacina, né? Então, você, através dessa produção nacional, o que eu imagino que eles fariam é que eles estariam substituindo as importações que eles hoje têm do IFA, né, das diferentes matérias-primas. Então, você produzir mais o IFA, isso não necessariamente significa que você consegue produzir mais, porque você já está produzindo no Butantan um nível bastante alto, né, um dos níveis mais altos. Para vocês terem noção, isso é muito mais do que qualquer vacina que já foi fabricada no Brasil em termos de doses, né, em termos de escala nacional. Então, você já está indo a todos os cilindros. E se você produzir mais IFA e exportar mais IFA, etc., você vai ter um engarrafamento na parte da finalização. Então, meio que você precisa ter um equilíbrio entre os dois. Então, às vezes, você aumentar a alavanca de um, o que ele vai fazer, talvez, é que você consiga ter mais previsão, você não depender dessas importações. O que, fundamentalmente, é muito importante desde um ponto de saúde pública nacional e também de segurança nacional, de você não depender completamente de outros países para se proteger, por exemplo, de uma futura variante que possa mudar completamente essas suposições que a gente falou de proteção contra hospitalização. Então, para resumir, eu não acho que isso vai mudar no cronograma, não deve aumentar o cronograma. O que deve fazer é fazer com que a gente tenha mais previsibilidade desse cronograma e tenha mais certeza de que ele vai ser cumprido com a produção nacional do IFA. Maravilha, Álvaro. A Emília fez uma pergunta que está relacionada com a resposta que você acabou de dar. Queria saber se, Emília, você pode falar no microfone, inclusive fazer alguma alteração, se houver, na sua pergunta, agora que você acabou de ouvir a resposta do Álvaro. Se quiser poder abrir o microfone, seria ótimo para nós. Posso sim. Bom, deixa eu pegar aqui que na hora que você compartilhar a tela, foge o chat. Bom, do lado da oferta, então, eu queria só entender um pouco melhor de quais são esses insumos que a gente depende para a produção nacional, né? Quais insumos que a gente importa, e se isso foi considerado nos cenários pessimistas, nesse que cai a metade da produção nacional, se é esse o impacto. E se a gente tem a capacidade de aumentar a produção da vacina, e do lado da demanda, se faz sentido a gente avançar em termos de testagem da população para acelerar a queda do número de mortes. Que talvez faça sentido você comentar, Álvaro, e aí a parte da demanda a gente pode passar. Beleza. Olha, se eu fosse pensar, existem dois tipos diferentes de engarrafamentos, né, de problemas dentro do supply chain. O primeiro é você ter os insumos, né? Essa é a matéria-prima da própria vacina. Então, é o que você transforma na vacina, uma vez que está dentro da planta de produção. O segundo são todas as outras produtos auxiliares que também, às vezes, não são pensados, mas que, especialmente no segundo semestre, quando a gente já tiver uma produção, vão começar a apertar. Quais são esses produtos? Como eu tinha falado antes, os frascos, eles estão começando a ter um problema de disponibilidade dos frascos mundialmente.
as máquinas de produção, para você poder aumentar, às vezes uma máquina quebra, você precisa comprar uma nova máquina, e a produção dessas são bem poucas. Os materiais específicos, os tubos, né? Os tubos, eles precisam de uma selagem especial, precisam de um material especial que é feito com colesterol, que é bem raro e que apenas umas plantas na Europa produzem. Então, toda a cadeia de produção, ela tem várias vulnerabilidades ao redor dessa cadeia de produção. E todas essas vulnerabilidades, o último que eu não mencionei, mas é o que mais está na mídia, são as seringas, né? As agulhas e seringas, que é algo que também você tem bastante, assim, você não consegue aplicar vacina sem isso. Então você tem, de um lado, todos esses materiais que são materiais auxiliares à produção da vacina, e do outro você tem essa matéria-prima, que é o que a gente, no português, a gente chama dos insumos. E a diferença entre esses dois, eu acho que o primeiro, ele vai pesar muito mais no primeiro semestre, e o segundo vai pesar muito mais no segundo semestre, né? Uma vez que a gente já tem ele, uma produção nacional. Sua segunda pergunta era sobre se a gente pode escalar mais ainda a produção nacional. Eu acho que, assim, é possível, né? Sempre é possível. Desculpa, fala, João. Vou te interromper, que tem uma pergunta da Ana aqui, bem sobre o seu ponto inicial, então antes de você passar a nossa pergunta, se, tecnicamente, os frascos não podem ser reutilizados. Existe isso em algum lugar que você tenha visto? Olha, eu nunca vi frascos sendo utilizados. Imagino que você talvez pudesse reutilizar de alguma maneira, mas tende a não se reutilizar. Assim como se você não utiliza seringa e agulha, pensando na logística de você conseguir pegar todos os frascos, recoletarem eles e botarem de volta, é uma logística teoricamente possível, mas me parece a última das soluções, sabe? Se você realmente estivesse faltando, você conseguiria teoricamente fazer, mas assim, seremos os primeiros no mundo a fazer algo similar. A segunda parte da pergunta é se a gente conseguir aumentar a produção. Olha, conseguir, você consegue. Assim, tanto que você tem os insumos, os aparelhos, etc., você, teoricamente, com o investimento, você consegue, e vacina não é um negócio tão caro de você... A capacidade de produção, ela é relativamente cara, mas a vacina em si, ela não é algo caro de se produzir relativamente ao impacto econômico e social que ela tem. Agora, a pergunta é, a gente quer produzir mais? E por que eu faço essa pergunta? Você consegue produzir hoje na Índia, onde eles produzem bilhões e bilhões de doses, a preços de R$1, R$2 a dose. Aqui no Brasil, se a gente produzir, se eu não me engano, a gente vai estar produzindo num preço parecido ao dos Estados Unidos, que seria mais perto de uns 10 a 15 reais a cada uma dessas doses. Você, uma vez estando em controle, uma vez você tendo doses para todo mundo, você não tendo essa correria para você conseguir doses, eu acho que é mais interessante você ter um mínimo de produção nacional, para uma parte de proteção nacional também, e depois você comprar o resto que você precisa de fora, onde você vai ter um preço muito melhor, às vezes uma qualidade também muito melhor. Então, assim, a pergunta, eu não sei se você pode, poder você pode. A pergunta mais interessante que os governadores brasileiros têm que se fazer é se devemos produzir mais. E essa é uma pergunta que não é apenas econômica, é uma pergunta diplomática também. Boa, maravilha, Álvaro. Obrigado pela resposta. Tem a parte da demanda que eu gostaria que o Marco comentasse, se puder, para acelerar a queda do número de mortes. Faz sentido no cenário de avançar em testagem, com base na experiência que a gente tem visto nos estados e municípios que a gente está mais próximo? Vale entender, né, se a gente tem falado sobre isso ou testagem foi algo que ficou em 2020, aí no pensamento de política pública? Eu acho que a ligação talvez não seja tão direta, né? Mas sem testes a gente está fazendo um voo às cegas, né? E acho que 100% da pandemia no Brasil hoje é um pouco isso. Se a gente olha para parâmetros internacionais de testagem, que é a taxa de testes que tem resultado positivo, as melhores práticas internacionais dizem que se a gente está com uma taxa de positividade acima de 5%, a gente está num epicentro da pandemia. Nenhum estado brasileiro conseguiu ter taxas de positividade abaixo de
10, 15, 20%. Então, o Brasil ainda hoje, mesmo com todo o aumento de número de testes que a gente viu no ano passado, ainda testa muito pouco. Então, dado isso, eu acho que, como a gente testa pouco, claro, testando mais, a gente teria aí mais confiabilidade nos números de casos para combater a pandemia. Mas, como boa parte desses testes são feitos em hospitais, e aí onde as pessoas são internadas com suspeita de Covid, elas têm teste, eu não sei se o impacto de aumentar o número de testes sobre uma redução de óbitos seria tão grande. Eu não sei se era essa linha que ela estava pensando. Vale acrescentar também, da nossa experiência, né, ao longo dos últimos 12 meses pelo Coronacidades, que é esse portal, qualquer gestor público pode entrar nele e pedir ajuda para a gente em aspectos técnicos específicos de responder à pandemia. A gente observou uma mudança grande de tema, né? Houve um momento em que testagem para a Covid, como lidar com esses testes, como distribuí-los da melhor forma, quem testar, quem não testar, era o grande momento, era a grande pergunta, a grande dúvida do gestor público. E isso não é mais verdadeiro. Acho que faz algum tempo que a gente não tem escutado mais esse tipo de demanda. Então, pelo menos do nosso lado, em relação ao apoio técnico solicitado, tem sido menos comum. Talvez, imagino, né, por uma percepção do que o Marco falou, quem está acabando nos leitos hospitalares já está sendo testado, e quem não está, parece que a gente desistiu um pouco de identificar essas pessoas de forma precoce, pelo menos em muitas partes do Brasil. Queria saber, gente, se existem mais perguntas, vocês podem fazê-las pelo microfone, se quiserem, não tem problema nenhum. O Denilson comentou aqui, não sei se você quer fazer uma complementação, Denilson, que no Paraná vocês fizeram um inquérito que estimou uma defasagem de 8 vezes entre os números oficiais e os números reais, né, de contaminados, é isso? No Pará. Exato, no Pará. Isso, no Pará. Nós fizemos aqui em parceria a Secretaria de Saúde com a Universidade do Estado esse inquérito por todo o Pará, nos 144 municípios. Detectou ali uma taxa de positividade de 30% da população, e isso representava aí 8 vezes mais do que o real que já havia sido notificado, né? Só para corroborar essa questão da baixa testagem, de números poucos confiáveis que a gente tem, de fato. Se eu não me engano, os resultados de inquéritos populacionais da Prefeitura de São Paulo apontam para um número entre 8 e 9 vezes maior também de pessoas contaminadas do que o número de casos que a gente tem registrado. Denilson, não entendi, você está no governo ou nessa universidade que colaborou com esse estudo? Eu sou da Secretaria de Estado, do governo. Perfeito. A gente temos mais um pouquinho menos do que 5 minutos para a gente fazer alguns comentários finais e trazer algumas informações para vocês onde vocês podem encontrar dados dessa apresentação. Mas queria saber se tem mais alguma pergunta aqui. E aí, novamente, podem fazê-la pelo microfone, seja você gestor público ou interessado no assunto por outras razões, pesquisador, imprensa ou o que for. Temos mais alguma dúvida? A Célia perguntou se os dados apresentados consideram as diferenças entre os tipos de vacina. Essa é uma importante pergunta. Imagino que o que ela quer dizer aqui, Célia, se querem complementar, é que as vacinas têm diferentes eficácias, por exemplo. Então, se a gente está levando isso em conta ou não nas simulações, é isso? Vamos assumir que é isso. Olha, João, só uma coisa sobre isso. O Brasil acho que não faz isso ainda muito, mas deveria fazer. É algo que a gente chama de sequenciamento, né? É algo fundamental para o Brasil fazer, não se faz, e eu até faço um apelo aí para os gestores públicos. Você, quando fizer, armar um arcabouço para que você consiga, na hora de testar alguém que recebe um caso positivo, ver se essa pessoa foi vacinada ou não, e quando que ela foi vacinada. Essa é a maneira que a gente chama de monitoramento da eficácia da vacina no mundo inteiro. Então, acredito que isso não está sendo feito, e isso demora bastante, né? Uma vez que você adicionar perguntas, né, na hora que você for testada. Mas isso é importante porque se você for testado positivo, você, teoricamente, tem que sequenciar esse teste e saber qual variante que é.
Isso vai ser fundamental para saber a eficácia de cada uma das vacinas contra cada uma das variantes e você poder adequar elas um pouquinho mais. Falar, olha, para os idosos a gente vai dar tal vacina, para outros vão dar tal vacina, especialmente quando você tiver escolha entre tudo isso. São casos pontuais no Brasil que a gente vê sequenciamento genético dos casos, né? A gente está vendo algumas coisas para identificação da variante P1, eu tenho acompanhado no Rio Grande do Sul, mas são pouquíssimos, né? São pouquíssimas amostras que a gente seleciona para conseguir fazer isso. Perfeito. Eduardo e uma da Daniela, vou fazer essas duas e aí encaminhar a gente para o encerramento, para a gente ficar aqui na 1 hora de duração como planejado. Então, o Eduardo gostaria de ter algum dado detalhado sobre a compra de vacinas no Brasil por tipo e se existe alguma coisa que compila esses dados. Acho que o slide que mais me ajuda nisso é o slide que traz as diferentes doses. Não sei se tem alguma outra informação além dessa, né, que a gente vale comentar. Você quer fazer alguma observação, Álvaro? Tem sim. O que você não está aqui, mas você tem como quebrar esses números entre quanto você tem da Sputnik, da Pfizer, da Janssen, quanto você vai receber pelo COVAX. Todas essas têm. E eu acho que isso está disponível no site do Ministério da Saúde, se eu não me engano. Maravilha. Queria usar a pergunta da Daniela para resumir os takeaways aqui, o que a gente aprendeu hoje e validar se o entendimento está correto também. Então, para isso eu vou para os slides de conclusão. E se eu entendi corretamente, acho que a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim, dependendo do que você está priorizando aí, né, ao olhar essa apresentação. A ruim, talvez, seja que, dependendo quem é você, especialmente se você estiver longe aí dos grupos prioritários, talvez demore bastante tempo ainda para você receber uma vacina no Brasil, especialmente se usar o nosso cenário mais conservador, né? Então, a gente, olhando ali, pode ser algo bem mais próximo do final do ano, nos últimos meses ali do ano. Mas o que parece ser uma notícia bastante boa é que, mesmo assim, mesmo nesse cenário, a gente deve ter uma queda no número de óbitos, já possivelmente a partir do fim de abril, né? Que está aí a um pouco mais de um mês de distância, o que é, para o SUS, muito importante e, obviamente, para as famílias de todo mundo que está ou contaminado, ou que venha a se contaminar nas próximas semanas com o Covid. Então, Álvaro e Marco, é justo dizer que a gente talvez esteja mais perto de encerrar essa fase mais aguda da pandemia do que alguns imaginam, mas que individualmente pode ser que demore para você receber a vacina, dependendo da sua demografia aí, de quem é você. Perfeito, João. Só para ser mais preciso do que você já foi, eu abri a planilha aqui. No cenário 1 e 2, trabalhadores industriais seriam vacinados em maio, e no cenário 3, que é o mais que a gente tem maior confiabilidade, seria só em outubro. Então, acho que, assim, dado o perfil dos meu, seu e do Álvaro, acho que é bem confortável dizer que jovens brasileiros sem comorbidade seriam vacinados muito provavelmente só no ano que vem. Mas o impacto disso sobre o número de óbitos é muito pequeno. A gente já vai ter vacinado as pessoas que mais morrem já agora, na primeira metade do ano. Certo. Alguma complementação, Álvaro? Ou tem alguns avisos finais aqui? Não, só adicionando ali, eu acho que os cenários que a gente fazem, eles são bem estritos, né? Mas eu tenho confiança de que talvez a coisa vai estar escassa no primeiro semestre, mas deve abrir bastante no segundo semestre. Eu volto a falar aquele comentário que eu tinha falado no começo. Vão ser produzidos doses para todos os seres humanos, né, regimentos, que são 2 doses, para todos os seres humanos até o final do ano, se tudo der certo. Obviamente, milhões de ressalvas com isso, mas se você seguir essa lógica e pensar que o Brasil é um país de renda média, até para renda média alta, pelo tamanho que ele tem, é bem possível que ele consiga doses para toda a sua população até o final do ano. Talvez seja bem para o final do ano e você só consiga vacinar no próximo ano, mas eu mantenho esperança de que quem quiser vacina consegue ser vacinado antes do Natal. Perfeito.
Gente, antes da gente fechar, estou vendo aí vários agradecimentos já no chat, obrigado pela presença de todo mundo. Importante dizer que a gente está disponibilizando a partir de agora, de hoje à tarde, uma série de materiais no nosso site, no coronacidades.org, que eu mandei aqui no chat e vou mandar de novo. Entre eles estão toda a metodologia que embasou essa apresentação, em especial a parte dos grupos prioritários, que o Marco entrou no detalhe ali, que foi esse trabalho bastante importante e difícil de dupla contagem, de evitar que a gente conte 2 vezes a mesma pessoa e por isso superestime os grupos prioritários. Então, ele já está disponível no Coronacidades. E, muito importante, especialmente para os gestores públicos, talvez, a gente está colocando a planilha com o número de pessoas em cada um desses grupos prioritários por município brasileiro. Então, isso permite que você, gestor municipal ou estadual, consiga saber quantas pessoas estão em cada um daqueles grupos prioritários que foram determinados pelo Ministério da Saúde, e com isso estimar, se eu tenho X doses de vacina, acho que eu vou ter Y doses mês que vem, quantas pessoas de cada grupo eu vou conseguir vacinar, e com isso também dimensionar o efeito que você deve ter no SUS, na sua disponibilidade de leitos, e esperamos, né, reduzir essa necessidade o quanto antes para a gente conseguir ter uma vida um pouco mais próxima de normal e ter o sistema de saúde um pouco menos estressado aí. E além disso, na semana que vem, no começo da semana, a gente vai também disponibilizar a gravação desse evento na íntegra, bem como os slides que a gente apresentou aqui para vocês. Se não tivermos mais perguntas... Uma última coisa, João, junto com a metodologia detalhada, e aí são, acho que, mais de 10 páginas, explicando exatamente que variáveis, de que bases de dados foram usadas, quais foram os tratamentos e tudo mais, a gente está disponibilizando o script em R, que foi utilizado, então também os resultados são 100% auditáveis. Perfeito, Marco. Inclusive, a gente sabe que o nosso trabalho é acompanhado por acadêmicos, por pesquisadores. Para nós é muito importante ter essa transparência e quanto mais gente olhar o que a gente fez, garantir que o método foi correto e que não tem falhas ali, melhor para a gente ter um resultado robusto e transparente para todo mundo. Finalmente, a gente deve manter atualizando esses dados, porque, afinal de contas, a situação está mudando muito rápido, novos acordos são feitos de vacinação, mais informação sobre a própria produção nacional. Então, se vocês quiserem ser convidados em primeira mão aí para próximos eventos, é só se inscrever na nossa newsletter. Nos próximos meses, a gente vai estar dedicando ela exclusivamente a esse tema de vacinação, porque essa é a prioridade do Brasil no momento. Então, é isso. Obrigado a todo mundo pela presença e mantemos o contato. Esperamos superar em breve esse momento difícil que a gente está passando como país. Boa noite a todos.